Dentro dos componentes React, nós podemos inserir diferentes tipos de marcações HTML. A princípio, todas as marcações elas podem ser incluídas dentro dos componentes React. Nesse exemplo, nós temos um componente lista, que ele tem uma marcação de uma lista não ordenada dentro dele. E nós podemos utilizar esses componentes para uns dentro dos outros para fazer diferentes composições de aplicações web. Nesse nosso exemplo, nós inserimos um componente lista dentro do componente principal da nossa aplicação, que é o componente app, e basicamente ele vai ser inserido dentro do código HTML renderizado da aplicação. Com o React, a ideia é criarmos componentes reutilizáveis, de forma que nós possamos inserir múltiplos componentes similares em diferentes situações das nossas aplicações web para estar construindo o layout das páginas. Dentro do React, nós podemos inserir também atributos do HTML, como nós fazíamos, por exemplo, com os elementos IMG. Os elementos IMG, a princípio, eles são elementos que eles têm um atributo src, e esse mesmo atributo pode ser utilizado dentro dos elementos HTML, dos componentes React, para estar construindo as nossas interfaces. O funcionamento desse mecanismo é bastante similar quando utilizando o React. Nesse exemplo, nós criamos 3 componentes diferentes de imagem e instanciamos cada um deles dentro do componente lista, que está inserido dentro do nosso componente app. Nesse cenário, lista inserido dentro do componente app, e os componentes de imagem, eles foram inseridos dentro do LI, dentro do componente maior, que é o componente lista. Se vocês analisarem o inspetor do código-fonte do navegador web de vocês ao executar o código desses componentes, vocês vão observar que a construção do HTML ela é feita considerando a composição dos componentes React que foram inseridos dentro da aplicação. Sendo que o componente maior, que é o componente app, eu apresento o código dele para vocês, o componente menor, que é o componente lista, e dentro dele, dentro de cada um dos LIs vão ter múltiplos componentes menores, um para cada imagem. Internamente, o React ele manipula e gerencia esses componentes, gerando uma árvore de componentes do React que é utilizada para navegar entre os componentes, renderizar esses componentes e identificar trocas de dados que eventualmente possam acontecer entre os componentes. Frequentemente, ao descrever a estrutura de aplicações React, vocês vão escutar os termos associados à estrutura de dados de árvore, porque esses termos eles são gerenciados como uma árvore de componentes da aplicação React. Considerando a construção dos múltiplos componentes React, nós podemos também incluir folhas de estilo CSS na nossa aplicação front-end que vão referenciar os elementos HTML definidos dentro da nossa aplicação React. No entanto, existem algumas diferenças quando utilizando os atributos dentro para fazer referência ao CSS da aplicação. Observem que, a princípio, nós geramos uma folha de estilo CSS. Temos algumas marcações que elas são marcações genéricas que afetam todos os elementos LI e os elementos IMG. Essas marcações elas vão funcionar da mesma forma com o CSS padrão, afetando a forma de apresentação de todo elemento IMG que está dentro de um LI e a apresentação dos LIs. No entanto, nós temos uma peculiaridade quando nós fazemos o uso de classes do CSS. Observe que na nossa folha de estilo CSS definida, nós inserimos regras associadas ao seletor de classe Yellow e ao seletor de classe Green. Para definir classes dentro dos elementos HTML inseridos dentro dos componentes React, nós não utilizamos o atributo class, que é o atributo frequentemente utilizado no HTML. No entanto, nós utilizamos o atributo className. Nós realizamos isso porque, embora o JSX seja muito parecido com uma marcação HTML, ele não é essencialmente uma.
Efetivamente, cada um desses elementos HTML inseridos dentro do JSX, eles são convertidos para sua versão DOM durante a renderização, na hora que a biblioteca React for renderizar esses componentes na árvore DOM HTML do navegador web. E como eles utilizam a API do DOM para fazer a construção desses elementos HTML, os atributos do HTML frequentemente vão utilizar as mesmas nomenclaturas da API do DOM. Vocês devem recordar que elementos HTML na API do DOM, para fazer referência à classe CSS atribuída a ele, nós utilizamos o atributo className. E por isso, dentro dos elementos HTML dentro do JSX, nós também precisamos fazer a referência a esses atributos seguindo a padronização da API do DOM, pois internamente eles vão ser convertidos nessa formatação. Essa é uma limitação da forma de desenvolvimento do React, que nesse momento nós fazemos uma referência à API do DOM quando o objetivo do React é tentar diminuir justamente essas referências, diminuir essas complexidades inerentes ao uso do DOM.